Então, boa noite, pessoal. Deixa eu fazer um teste. Então, a gente começa aí fazendo uma análise sobre a lei de tortura. Como é que está aí a transmissão, pessoal? Lei de tortura para a Polícia Penal Federal e a Polícia Penal Estadual também, ok? A gente vai dar uma passada também em alguns conceitos que vão poder ser aplicáveis aí a outros concursos também. A gente vai dar uma aprofundadinha, mas aí o que for relevante para esse concurso da Polícia Penal, aí eu vou passar para vocês, ok? Então, a gente vai começar aí pela seguinte análise. Vamos lá. Coloca aqui o quadro. Lei de tortura, né? A lei é de 1997. Lembrando que nós temos duas convenções sobre tortura, ok? Nós temos uma convenção que é da ONU, 1984, e uma convenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos de 1985, tá? Isso aqui é mais para direitos humanos e para vocês aí que vão fazer o concurso da Polícia Penal, a tendência é não cobrar esse tipo de, de aprofundamento, tá? Mas eu estou julgando aqui já para que as pessoas saibam, né, que tem essas duas convenções, né, e aí elas têm status de norma supralegal, tá? Porque nós temos lá o artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, né, que fala que tratados e convenções de direitos humanos que forem aprovados no quórum de emenda, eles têm status de emenda, né? Quer ver? Tribunal. Aqui, ó. Isso aqui cai para vocês, esse artigo 3 aqui esse parágrafo 3º do artigo 5º, tá? Então, eu já faço um link com ele aqui, ó. Artigo 5º da CF, parágrafo 3º, ó. Tratados e convenções, deixa eu aumentar, sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, com 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, ok? E aí, nós temos aqui pelo menos 2 decretos que seguem essa lógica, tá? Que é esse decreto aqui, tratado lá dos Estados Unidos, pessoa com deficiência, e também esse aqui de Marrakech, com o seu decreto, né? Aqui. Esse é o de Marrakech, ok? Sobre pessoas com deficiência visual. Marrakech, tá? Que tá com X lá no decreto, né? E aqui é o Tratado de Nova York, né? Sobre pessoa com deficiência. Esses dois aqui, ó, esses dois eles têm força de emenda à Constituição, tá bom? Esses dois têm força de emenda à Constituição em que pese eles não estejam no texto da Constituição. Os demais tratados, como por exemplo esses dois aqui que eu citei, eles são normas supralegais, tá bom? Então isso aí só uma introdução básica sobre algumas normas importantes aí, tá bom? A gente tem que saber disso, pode ser que seja cobrado em um concurso um pouco mais aprofundado. A gente vai na Constituição Federal, vamos lá. No artigo 5º,
a gente observa aqui, que trata, né, dos direitos e garantias fundamentais, a gente já vê a seguinte perspectiva aqui, ó. O problema é que está muito pequena essa letra, eu vou aumentar ela. Deixa eu fazer aqui um... Opa, ficou muito grande, muito grande. Olha só, né, no artigo 5º da Constituição, a gente tem aqui a seguinte proibição, ó, ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante, né? Isso como uma norma aí da Constituição. E a gente tem muita gente que não conhece, né, o que é a Constituição, que é muita gente aqui que já está avançada e outras pessoas que nunca viram, né? Então, Constituição, na verdade, é o documento maior do país, né? No ordenamento jurídico, nós teríamos a Constituição no ápice, né? Eu pego aqui a pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide de Kelsen, que foi um antigo jurista, né? Só para a gente poder analisar aqui como é que funciona o ordenamento jurídico, né? Aqui o escalonamento de normas. Não apareceu não, peraí. Aqui, ó, na pirâmide de Kelsen, a gente teria aí, ó, a Constituição Federal no ápice, né? E depois vem as leis complementares e ordinárias. Aqui está nesse formato, mas a prevalência é de que leis ordinárias e complementares elas têm a mesma hierarquia, tá bom? A prevalência é essa, isso para quem está mais aprofundado. Então, aí, basicamente, a gente viu que a Constituição ela realmente proíbe, né, que haja aí a tortura, né? E a gente passando aqui, dando continuidade aqui no artigo 5º da Constituição, ó, nós temos também o seguinte mandamento. A lei considerará inafiançáveis, ou seja, deixa eu fazer uma cor aqui para mim, uma cor verde, né? Verde, 16, negrito, sublinhado. Isso. Quando fala de crimes inafiançáveis, nós estamos falando de crimes em que não cabe pagar, né, falando em sentidos aí bem simples, pagar para se ver livre em razão de uma prisão em flagrante, né, por exemplo. Então, isso aí é a fiança, tá? Então, e nós temos a tortura, né? A tortura se encontra aqui, ó. E insuscetíveis de graça seria o quê? Seria perdão emitido pelo Bolsonaro, né? Bolsonaro, tá? Então, perdão, a graça, né? A competência do Bolsonaro. E a anistia seria perdão por meio de lei emanada do Congresso Nacional, tá bom? Então, eu acho que isso aqui é bom saber, né? Porque geralmente são estas aí as diferenciações aí, ok? Um abraço aí para Fabi, Renata, Avelina, Vinícius, Wellington, galera tá aí acompanhando. Aqui a gente tem a ideia de chamar de 3T, né? 3T, que é tortura, tráfico, terrorismo, tá bom? Então aqui são os 3T, né? A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. E também os hediondos, né? Quer dizer, os hediondos, eles também são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça e também de anistia, né? E aí a gente inclui também o induto, né? Induto. Na segunda lei que trata dos crimes hediondos, a Lei 8.072, e também por decisões dos tribunais aí, né?
Então, a gente chega à conclusão aqui de que esse crime, ele prescreve, tá bom? Um abraço aí para Tassiana também, para Dani. Esse crime, ele prescreve, ok? A gente tem que ter ciência disso, geralmente é o que é cobrado, né? Os crimes que não prescrevem, que estão na Constituição e você precisa saber, é o racismo e também a ação de grupos armados, civis ou militares contra ordem democrática e Estado de Direito, né? E aí, por decisão judicial, a injúria racial. Esse verde está aprofundado e vocês não precisam saber não, tá? Para o concurso da Polícia Penal não. É só saber mesmo que o racismo e a ação de grupos armados, ok? Eles são imprescritíveis, tá bom? E aí a gente deu aí essa passada, né? A gente deu essa passada aí pela Constituição, né? Vimos aí, e a gente só complementa aqui, que eu acho que é interessante, as torturas, as penas que são proibidas, ok? Só para que a gente possa fazer um estudo de qualidade bastante completo, né? Pena de morte, né? Não haverá penas aqui, né? As penas que são proibidas, ok? Não haverá penas de morte, né? Salvo caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Isso aqui é a pena de... Opa, bagunçou tudo aqui. Peraí. Ah, perdi meu pontinho aqui. Vamos lá. Não haverá penas. Aqui, pena de tiro de fuzil, né? No Código de Processo Penal Militar, beleza? Caráter perpétuo, não mais, agora é 40 anos, né? 40 anos, segundo o pacote anticrime, né? Pacote anticrime. Lei 13.964, de 2019, né? Ano passado. Trabalhos forçados, lembra exemplo de trabalhos nos Estados Unidos com bola de ferro, ok? Eu vou mandar aqui uma foto para que a gente possa fixar mais facilidade, né? Grande Peter está na área também, Robson, trabalho forçado, Estados Unidos, né? Que geralmente é lá que tem, aqui ó, esse trabalho forçado é esse aqui, tá gente? Aqui, ó. Esse aqui é o trabalho forçado, ó. Cara com bola de ferro, ok? E também o banimento, né? Banimento é a proibição da pessoa de frequentar aquela localidade, né? Localidade ou país, né? Que aí seria o caso dos exilados, né? As pessoas exiladas para outro país, né? Exilado é diferente de asilado, ok? Exilado versus asilado, tá? Só para ter lembrar que tem diferença aí, beleza? E aí as cruéis, né? Cruéis, por exemplo, um exemplo interessante, e isso caiu no último processo seletivo para o contrato, foi o caso, a live está acontecendo, o Emerson está perguntando aí, tá acontecendo, aí nós já as regras de Mandela, né? Elas são, um abraço aí para a Dani também, elas são as regrinhas que foram estabelecidas aí no, na ONU, né? Para fins de tratamento com detento. E uma dessas proibições é a de haver aí excesso de luz, né? Nos olhos aí do indivíduo. Um abraço aí para a Usana. O indivíduo aí, né? Tá lá na cela e aí ele está sujeito a um excesso de luz ou excesso de escuridão. Isso aí considera-se aí pena cruel, né? É claro que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de interpretação, porque em São Paulo, né, o STJ falou que agora os presos têm que tomar banho quente, né?
Isso aí vai ficar caro, hein? Nós que somos aí os contribuintes, tem certas decisões que são muito complicadas, né? Eu vou mandar o link para o Emerson, que ele não está conseguindo, não. Aí, ó. Então, cruéis é isso, né? Cruéis. Aí, agora a gente vai para a lei de tortura, tá? A gente começa aí a lei de tortura, em que a gente precisa analisar aí os seus dispositivos, tá? Eu vou colocar ela toda aqui no... Isso. Mauro Luiz, um grande abraço aí, meu irmão. Valeu, Rodrigo. Olha só, gente. Presidente da República, Lei 9455. A data aqui, gente, é bom gravar, tá? Tem um detalhe aqui, ó. A Constituição é de 1988, mais 9 anos. É só lembrar isso, mais 9 anos é igual a 1997, né? Define os crimes de tortura. Aí, constitui crime de tortura, né? Constitui crime de tortura aqui. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A gente precisa fazer uma... Ah, é porque tá... Ah, já sei o que está acontecendo, gente. É porque não estava público. É por isso que o pessoal não está conseguindo acessar. Agora o pessoal vai acessar aí com facilidade. Tá? Não estava público, olha só. Eu tenho que aprender a mexer nesse negócio ainda. Público agora vai dar certo, né? Então, essas são elementares, né, que a gente precisa conhecer de um dispositivo, um tipo penal. Isso porque a gente saber aí distinguir, né, fazer aí análise de item a item. Quando a gente se depara aí com um tipo penal, a gente tem um preceito primário e um secundário. Eu vou colocar isso de uma vez. Ó, por exemplo, matar alguém. Pena 6 a 20 anos, né? Aí, o pessoal deu um oi ali, ó. Deixa eu ver, só confirmar. Boa noite, Gisele. Badaró também, acho que deu um oi lá embaixo, parece que agora deu, né? Até aumentou a galera. Então, o homicídio aqui, né? Matar alguém, esse aqui, gente, é o preceito primário, tá? De um tipo penal. Preceito primário, que é onde vem o verbo, né? E abraça aí o Emerson. E o preceito secundário, ok? Nesse caso aqui, ó, do crime de tortura, nós teríamos aqui preceito primário. Tudo isso ó, aqui, vamos negritar, essa parte, essa e essa, tudo isso, preceito primário gigante. E o preceito secundário, esse aqui, tá? Então, vamos sublinhar ele, tá bom? Então, a gente precisa aí agora fazer a análise aí de todo esse dispositivo aí, beleza? Um abraço aí, Gleiciane, Thaís, parece que agora deu tudo certo aí, né, gente? Tem que aprender a mexer nesse negócio, é meio difícil. Um abraço aí, Cleide. Preceito primário e preceito secundário. Aqui, ó, constranger alguém com emprego de violência, né? A violência é o quê, gente? A violência é, por exemplo, a agredir, né? Agredir com socos, chutes, armas, né? Ou grave ameaça. Aí a ameaça ela tem que ser grave, né? A ponto de gerar aí essa esse temor na pessoa, né? Tem que ser uma grave ameaça, tá bom? Que é chamada aí de vis compulsiva, né? Vis compulsiva.
né? Isso para quem está mais avançado, né? E essa aqui é a vis absoluta, tá bom? Só para o pessoal que está mais avançado aí. Tem um pessoal acompanhando a gente aí que estuda para a OAB. Aí causando sofrimento físico ou mental, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de violência, tortura mediante violência, tá? Temos um exemplo lá do crime lá e aí Marcelinho Santana tá com nós aí também, né? Graciane. O crime como é que chama aqui? Filme, né? Tropa de Elite, né? Tortura. Aqui que a pessoa, ela é asfixiada, né? Por meio de saco plástico aqui, tá? Isso aqui, na verdade, ela é sufocada, né? A boca que ela não consegue respirar. E isso é uma espécie de tortura, né? Ah, aqui também nós teríamos aqui uma tortura em que se ameaça aqui a colocar o... Eu acho que essa aqui é a parte que fala que vai colocar o cabo, né, no rapaz e tal, né? E aí ele decide colaborar aí com a polícia. Então, nós temos aí um abraço aí pro Wagner também, Thaís, Osana. Então, eu dei o exemplo de violência física, que é a asfixia, né? Eu dei o exemplo de violência psicológica aqui, violência de coação, né? É, a vis relativa aqui, tá bom? Que é a ameaça. Aí, agora aqui nós temos aqui três finalidades, tá? Isso aqui são os chamados especiais fins de agir, né? Do tipo penal. E a gente precisa saber deles, né? Conhecer aí, né? Opa, desfazer, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o verde aqui. Ó, é chamado de especial. Ou não. Aí, vamos lá. Especial fim de agir, tá bom? Especial fim de agir é o quê? É quando geralmente os crimes eles têm os crimes dolosos aí, né? Ele tem o dolo genérico e ele costuma ter um especial fim de agir. Exemplo, matar alguém para receber recompensa, né? Então, o especial fim de agir é o quê? É receber recompensa de alguém, né? De um terceiro. Acho que eu vou salvar essa aula, vai que alguém pede, né? Tipo, salvar, vou botar aqui salvar. Ou então, matar alguém para subtrair os bens, que aí seria o crime de roubo, né? Roubo. Então, esse para, né? Esse aqui é uma conjunção que ela aponta para a finalidade, né? Conjunção, quem sabe aí, né, do português, as conjunções aí subordinativa, conjunções subordinativas, né? Que elas ajudam a criar uma subordinação entre duas orações, né? Por exemplo, dançando para o fim de apresentar-se no show, né? Deu, por exemplo, né? Ricardo está, né? Dançando para o fim de, né? Com o fim de. Isso aqui são conjunções que denotam a finalidade de um comportamento, né? Então aqui, essas três aqui finalidades, a gente tem nome na doutrina, e isso é bem difícil cair para vocês, mas tem que saber, né? Tem que conhecer aí, tá bom? Um abraço aí pro Brenner Ferraz aí, Antônio Carlos aí também. A Fabi tá aí acompanhando com nós aí com Santana, né? Então aqui, com o fim de, aqui ó, finalidade, né? De obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a chamada tortura probatória, tá? Probatória, beleza? Aí, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Isso aqui
é torturar a pessoa para que ela pratique crime, tá? Então, isso aqui seria tortura-crime, tá? E em razão de discriminação racial ou religiosa. Nesse caso aqui, seria a chamada tortura preconceituosa, ok? E aí o que se cobra geralmente nas bancas, né? Se aqui está previsto nessa tortura preconceituosa o homossexualismo. Não está previsto, tá? Homossexualismo. Teve uma decisão do STF criando aí o crime de... eu vou riscar para que vocês lembrem, criando aí o crime de homofobia, né? Na lei do preconceito, mas aí aqui não entra nessa seara, não mudou nada aqui, tá bom? Então a gente tem aí essa tranquilidade, beleza? Continuando, olha só, aqui é tortura probatória. Aqui a gente aplica, né, lá para o pessoal que for fazer o AB, a gente aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, tá bem? Que aí, se a árvore é envenenada, os seus frutos são também envenenados, né? Eu sempre esqueço em inglês como que é o termo, é, é, fruit, fruit of poisonous tree, teoria, né? Teoria. Acho que é isso mesmo, deixa eu só confirmar aqui. O Wagner Siroco aí com a gente aí, acompanhando. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria, gente, ela está prevista na nossa Constituição e aí vocês têm que saber que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Tem que conhecer isso, beleza? Essa é uma teoria norte-americana, por isso o termo em inglês, né? Opa, mandei aqui uma foto, não chegou ainda não, peraí. Aqui. Teoria dos frutos da árvore envenenada, beleza? Deixa eu ver se tem uma coisa mais legal no Google. Poisonous tree theory. E, vamos lá. Eu achei legal essa foto aqui, ó. Quer ver? Então, né, aí as teorias aí que vão invalidar as provas, né, no processo penal. Edinaldo aí na área também, Vilminha, conseguiu entrar aí, né, Vilma? Maravilha, Siroco. Então, assim, as teorias aí, né, no processo penal, o pessoal que tiver aí igual Edinaldo, por exemplo, né, vai fazer o AB, é muito importante saber essas teorias aí, tá bom? Agora aqui, a gente dá continuidade aqui, ó, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima. A segunda, ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Eu lembro o caso do menino que que teve que dar um tiro, né, no filme Cidade de Deus, menino dá tiro, Cidade de Deus, né? Ele deu tiro no próprio coleguinha dele, ele foi obrigado a atirar, né? Deixa eu ver aqui se eu vou achar. Acho que eu vou conseguir fazer aqui a inversão, deixa eu ver. Vamos tentar aqui. A janela do aplicativo. Aí. Aí, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá. Aí, o filme todo, vamos lá. Já te falei, rapaz. Quer entrar pra vida do crime, tem que ser aviãozinho. Quer ser aviãozinho, bucha.
Olha, porra, do pé na mão. Bora, moleque. Bora, moleque, escolhe. Diz aí. Bora, no pé ou na mão? Na mãozinha, né? Aqui no filme, eles dão um tiro nesse menino e agora vai ser a parte que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que tá dando para ver aí, né? Eles vão entregar a arma para um moleque e vão coagir ele a atirar num dos meninos do bando desse grupo que estava praticando furtos e roubos na região, né? Então aqui a gente observa aí que houve uma coação, né? Uma coação aí irresistível, não tinha como resistir, e isso é considerado também uma tortura, tá bom? Então a gente tem que saber aí que isso aí é a chamada tortura-crime, tá bom? Se a coação for resistível, aí será para quem coagiu é agravante em concurso de pessoas, tá? Tem a previsão lá no Código Penal, na parte geral. Para quem foi coagido é atenuante, tá bom? Isso aqui não precisa saber, tá? Para quem for fazer concurso da Polícia Penal, nem essa ideia de tortura-crime, o nome que a doutrina dá, não, beleza? Só tem que conhecer essas três modalidades, ok? Discriminação racial ou religiosa, torturar a pessoa por ela ter uma religião ou uma raça, né? E aí o conceito de raça é um conceito bastante abrangente, como a gente sabe aí, né? O conceito de raça, segundo um julgado aí do Elvanger, né, no caso dos judeus, ele agora é um conceito que ele aponta aí para critérios políticos sociais, tá bom? Então a gente tem que saber isso aí, tá bom? Quem é do concurso da Polícia Penal, não. Quem é da OAB aí, igual nossa amiga Edinaldo, tem que saber esse detalhe aí, beleza? Então vamos lá. Aí nós vimos aqui primeiro caso, né? Que é o quê? Com o fim de obter informação, declaração. Segunda finalidade, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? Ou deixa, vamos supor, um salva-vidas, né? O salva-vidas, ele tem que salvar, né, as pessoas. Ele tem essa obrigação. Aí o que que a pessoa faz? Simplesmente o Marcos perguntou aqui, né? E aí, Marcos, tudo bem, meu irmão? Essa coação aí, se ela for, ela é amoral, né? Se ela for irresistível, ela vai ser o quê? Ela vai excluir o crime. Se ela for resistível, aí vai acontecer o quê? Ela vai ser atenuante para quem pratica o crime, tá bom? E aí o artigo 22 do Código Penal, vou pegar ele lá, nós vamos trazer ele, aqui ó, coação irresistível e obediência hierárquica, tá? Se o fato é cometido sob coação irresistível, é o caso aqui, ou estrita obediência à ordem não manifestamente legal, aí só se pune o autor da coação, beleza? Agora, se a coação for resistível, aí nós já sabemos aqui qual é a solução dada pelo ordenamento jurídico, tá? Agravante para um e atenuante para outro, beleza, meu irmão? Isso, salva-vida, né, Edinaldo? Ele é o garante, segundo o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do garante, né? Artigo 13, parágrafo 2º. Segundo, que é o nexo de causalidade normativo, beleza? Então, boa lembrança aí, né, sobre esse aspecto. E o salva-vidas, ele tem que salvar. Quem tortura ele para que ele não salve a pessoa, certamente está incidindo aí no tipo penal, tá bom? Então nós temos que saber aí esse detalhe aí, beleza, gente? E aí
Então, a gente tem esses 3 tipos de tortura. Causalidade. Opa, liguei aqui o negócio aqui. Acho que o Santana deu um oi aqui. Eu tentei achar, mas não consegui aqui, não. Então, aí, a gente tem essa dinâmica aí, tá bom, gente? A gente tem que lembrar, tá? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Agora, o segundo elemento aqui, né? É submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? A gente vai ter que definir aqui, ó, guarda, né? A guarda, quem tem? O tutor, curador, não, o pai tem um poder familiar, né? Mas aqui também é a guarda nesse sentido aqui, porque o poder aqui ele quer traduzir outra ideia, né? Os pais, né? Pais também têm a guarda, né? Quem tem o poder ou autoridade. Aí está sob seu poder, né? Ou autoridade. Aqui nós teríamos aí a polícia, né? Por exemplo, né? Polícia Penal, Ministério Público, a depender do caso, né, como o caso do menor, que ele é sujeito ao Ministério Público, né, caso ele pratique algum ato ilícito, né, que eles mandam, né, em 24 horas, é o prazo, né, que eles têm para enviar até o Ministério Público, ok? Aqui, emprego de violência também, né, ou grave ameaça, violência aí que causa aí, né, qualquer tipo de lesão, né, pode ser aí a medicina legal aí, né? As equimoses, né? Que é um extravasamento do sangue, pode ser escoriação, que seria um arranhamento, né? Da retira a epiderme, né? Isso aqui já é mais avançado, é medicina legal. Bossa, né? Que é o galo, né? Galo na cabeça, né? Quando a pessoa bate a cabeça. Hematoma, né? Quando tem alojamento de sangue não sendo no osso, né? Sendo em região óssea, né? Óssea. Que aí seria outra coisa. Edema, né? Que seria acúmulo de líquido, né? Acúmulo de líquido. E aí a rubefação também, né? Que é uma congestão momentânea. Congestão momentânea. Né? É a mais simples de todas, geralmente. Então, violência é isso. E a grave ameaça, ela tem que ser o suficiente para incutir medo na pessoa, tá bom? E lembrando que, né, para o pessoal que está mais avançado aí, o STJ ele entendeu pela possibilidade de você entender como grave ameaça macumba, né? Macumba, eita. Tem aquele voodoo, né? Aquele bonequinho voodoo. O pessoal espeta para fazer a macumba, tá? Então a macumba, ela é grave ameaça, tá bom? Tem que lembrar isso aí, beleza? Isso aqui é o voodoo. E aí, uma pena de 2 a 8 anos, né? Aqui, gente, a gente precisa definir isso, diferenciar isso, porque para o concurso também da Polícia Penal, a gente tem que saber que, no caso aí da pena, nós temos aqui nós temos 3 tipos de situação que vocês precisam saber, que é a pena simples, qualificadora e majorante, tá? Para vocês tem que saber essas 3 coisas, tá? E piorou aqui. Vou pôr tudo junto aqui, ó. Pena simples, vírgula, qualificadora, vírgula, majorante, tá? Esse caso aqui é um caso de pena simples, ó. Reclusão, né? 2 a 8 anos. A reclusão, por quê? Porque a pena
ela é uma pena bastante grave aí, né? Tanto é que a Constituição ela impõe que haja uma reprovabilidade maior, beleza? A reclusão aqui de 2 a 8 anos, né? Aí nós temos aqui o que se chama de figura equiparada, né? Figura equiparada. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa, que é o detento, ou sujeita a medida de segurança, tá? Aqui, ó, nós temos aqui nós temos aqui inimputável e semi-imputável, tá? São pessoas que não têm, no momento do ato, eles não tinham o caráter de entender a ilicitude do fato, eles não tinham a capacidade de entender a ilicitude do fato ou determinar conforme esse entendimento. E aí, num grau quantitativo, o inimputável é aquele que não tem capacidade alguma e o semi-imputável, ele tinha alguma capacidade, beleza? E a gente tem que lembrar esse detalhe aí, tá? A sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, por exemplo, ato não previsto em lei, né? Punição que não esteja prevista na LEP, né? Qualquer punição, por exemplo, deixar o detento sem roupas no frio, né? Excesso de luz, excesso de escuridão. Alguns exemplos aqui, tá? Se bem que essa turma tem uma boa vida, né? Bandidagem, a turma tem uma boa vida, então tem que pesar para cima deles aí. Mas aí, aqui, a gente tem que lembrar esses detalhes, que é o que cai em prova, né? É o que exatamente é cobrado em prova. Aqui em cima, nesse item aqui, nós teríamos aqui, ó, intenso sofrimento físico ou mental, né? Aqui tem intenso sofrimento físico ou mental. Nesse primeiro caso, essa elementar, ela é que vai distinguir tortura versus maus tratos, tá? A pena dos maus tratos, ela é uma pena pequena, tá? Edinaldo falando aí que a pena simples é a do caput, né? Isso aí, Edinaldo. A qualificadora, ela aumenta o teto tanto o mínimo quanto o máximo. Isso aí, exemplo de majorante, crime contra o menor, né? De 18 e maior que 60. A depender aí do tipo penal, né, Edinaldo? Por exemplo, a extorsão mediante sequestro, que é artigo 158, aliás, 159, crime contra idoso é qualificadora, né? Então, às vezes, a depender da situação, pode ser majorante, pode ser qualificadora. No caso aqui da lei de tortura, nós temos aqui nós temos aqui as majorantes, né? Nós temos, por exemplo, maior de 60, criança, gestante, aí é majorante, entendeu? Se for outro crime, aí depende das circunstâncias, tá? Então, vou pegar aqui o crime de maus tratos, tá? Maus tratos. Em hífen, né? Maus tratos. É só para a gente poder distinguir, né? A tortura dos maus tratos aqui, tá? O maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de alguém sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, tá? Isso aqui são as finalidades. Só que, são as condutas aqui, ó? Privar de alimento, privar de cuidados indispensáveis, sujeitar a trabalho excessivo, sujeitar a trabalho inadequado e também abusar dos meios de correção ou disciplina, né? Então, só para poder diferenciar maus tratos aqui
modalidade aqui da tortura, beleza? Aqui tem que ter o intenso sofrimento físico, caso não tenha, aí a gente cai para maus tratos, tá bom? Aqui, submeter a pessoa aí presa ou a sujeita a medida de segurança, lembrando que menor ele não é sujeito a essa disposição, teria que ser a de cima, né? Por quê? Menor, menor não é preso, né? Ele é apreendido. Então, a gente não tem possibilidade de aplicar o menor essa disposição aqui, só para conhecimento. A gente vai aplicar o de cima, isso pode ser que seja perguntado numa prova aí da OAB, né? Nosso amigo Edinaldo aí. Então aí nós temos essa modalidade aqui, ou intermédio da prática de ato não previsto em lei, ou o ato ele não é resultante de medida legal, tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, usar a camisa de força em quem pratica aí um tipo penal é bem possível, né? Uma pessoa sujeita a medida de segurança. Agora, deixa eu ver se eu encontro a foto aqui no Google. Pegar uma maçã e pôr na boca da pessoa para não falar, imagina. Aí isso aí pô, vai calar a pessoa, né? O cara às vezes está gritando bastante, mas aí já é proibido, tá bom? Então, são medidas aí como essa, né? Que você. E aí, Toninho Cascalho, um abraço, meu irmão. E aí, Edinaldo, já foi decidido, tá, meu irmão? Esse caso do STF aí definiu que a macumba ela é suficiente para extorsão, tá? É porque o cara, o chefe lá dessa entidade que fazia macumba, ele falou assim para o seu seguidor, ó, me dá aí o tal X valor, senão eu faço para você uma macumba, e isso pode trazer um prejuízo muito grande aí para sua vida. E o STJ entendeu que é um meio idôneo para ser grave ameaça, tá? A Fabi tá na área aí, chamando o Juninho aí. Então tem esse detalhe, né? Aí a gente tem que conhecer. Aqui, gente, é o caso da pessoa que se omite. Ó. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo penal, que geralmente, o que eles vão cobrar? Eles vão cobrar isso aqui. Porque o comum todo mundo sabe, gente, entendeu? A hora de você se destacar é aqui, é fazer o diferencial, porque esse tipo penal ele tem algumas características aqui que fogem do normal, tá? Ó, pena de detenção, né? 1 a 4 anos, tá? Aqui, para quem for avançado, cabe suspensão condicional do processo, ok? Por causa da pena mínima até 1 ano, né? Também, delegado arbitra fiança, né? Não cabe prisão preventiva, em regra, né? Artigo 313, né? Que traz os requisitos, beleza? Então, isso aqui é o quê? É a pessoa que tinha a obrigação de evitar a tortura e ela simplesmente não faz nada, ela fica calada, né? Então, essa pessoa aqui, ela vai responder por uma pena de detenção, diferentemente de todos os tipos penais que estão previstos aqui. Esse é o único que é punível com detenção, e aí a pessoa não pode iniciar-se no fechado, né? Primeiro, em razão de ser 4 anos, o teto aqui máximo. E segundo, porque detenção não se inicia no fechado. Okay? Então, uma característica aqui interessante, a gente tem que saber aqui esses detalhes, tá? O Juninho na área aí, o nosso amigo Castilho. A gente tem, então, essa característica aqui, tá? A detenção aqui de 1 a 4 anos. Isso é, por exemplo, um delegado de polícia que tinha que apurar um professor de uma escola, né? A pessoa tem que apurar esse ilícito.
e ao invés dela apurar, ela simplesmente se omite, tá bom? Então, a gente incide aí nesse tipo penal. Próximo aqui, ó. Se a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, se resulta, né, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Se resulta morte, é de 8 a 16 anos. Aqui, gente, nós temos aqui qualificadoras, tá? Aí, vamos dar exemplo, né? Eu vou lá no Código Penal para que eu possa pegar o dispositivo. Luiz Jussara, um abraço aí, Luiz. Para que a gente possa conhecer, né, artigo 129, quais são os casos aqui de lesão corporal grave e gravíssima, porque elas são qualificadoras, tá? É como eu estava falando aí mais cedo pro Edinaldo, né, sobre essa questão. Ó, lesão corporal aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Isso, lesão corporal, isso. Nossa, que cor ruim. Vamos lá, vamos mudar a cor. Nossa, piorou. Não, vamos deixar sem cor mesmo. Aí vou aumentar. Lesão corporal, ó, ofender a integridade física, corporal ou a saúde de outra, em detenção 3 meses a 1 ano. Essa aqui é a simples, nós não queremos ela não. Grave, nós queremos aqui ó, a grave e a gravíssima, né? Vamos diminuir a letra. Aqui, ó, grave e gravíssima. A grave, né? Ó, se resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, a pessoa não poder trabalhar ou estudar, né, por mais de 30 dias, perigo de vida, ela quase morrer, né, um tiro próximo do coração, bateu, né, no caso de tortura aqui que nós estamos falando, deixar a pessoa aí sem alimentação e bater nela durante um período, ela quase morrer. Debilidade permanente de membro, sentido ou função, o organismo, a mão, por exemplo, ela parar de funcionar de maneira adequada, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, ó, um exemplo, né? Mão machucada, né? Mão, sei lá, qualquer coisa aqui só para lembrar, né? A mão aí, por exemplo, machucada, mas que não volta a ter aí o funcionamento pleno, né? Isso, debilidade permanente, aceleração de parto. Se a mulher estiver grávida, aí acelerar o parto dela. E essa aqui é a gravíssima, tá? Ó, deixa eu botar aqui. Gravíssima, né? Incapacidade permanente para o trabalho, a pessoa não poder trabalhar durante um longo tempo, enfermidade incurável, a pessoa pegou uma doença séria, que não cura mais, tipo AIDS. A AIDS, por exemplo, ela é um exemplo aqui dessa lesão gravíssima, né? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Perdeu o braço, por exemplo, né? Quer ver? Braço cortado, né? Exemplo aqui. Aí, ó. Tem uns casos que é complicado, né? Olha só que coisa. Mas eu acho que isso aqui é montagem, viu? Deixa eu ver. Tá engraçado, né? Ah, não sei. Mas isso é montagem, tá? É montagem, gente. Mas assim, a perda aí do membro, né, sentido ou função, a pessoa perde isso em razão da tortura, né? Então, e a deformidade permanente? A deformidade permanente, ela pode ser, por exemplo, no rosto, né? Deformidade, rosto, por exemplo, né? Aí fica a deformidade
não sara mais, tá? Vou dar uma foto aqui de uma menina aqui, tadinha. Não, vou botar uma outra foto aqui, tá? Nossa, tem cada coisa nessa vida, né, gente? Ó, deformidade permanente aqui. Tá com o rosto aqui deformado, tá? Aí, isso aqui foi o que, gente? Nós vimos aqui, então, se resulta lesão corporal grave ou gravíssima, e nós vimos aqui o que é lesão corporal grave ou gravíssima, tá? E agora, a gente vai ver aqui o que é a, a segunda qualificadora, né? Duas qualificadoras. Lesão grave ou gravíssima, 4 a 10 anos. Resulta morte, 8 a 16 anos, tá bom? Então, isso aqui é uma qualificadora, tá? São qualificadoras, tá? Tem que diferenciar isso de causas de aumento de pena, beleza? E no caso aqui da tortura seguida de morte, qual pena é maior? Aí eu pergunto para vocês, qual pena é maior? Tortura seguida de morte, da lei de tortura, ou homicídio qualificado pela tortura? Tortura. Qual dos dois é maior? Quem sabe aí? O pessoal consegue responder aí? Vou dar 2 segundos para vocês pensarem aí, tá? Qual dos dois seria maior? Isso eu pego aqui o homicídio qualificado para que vocês possam saber aqui qual é a pena, né, do homicídio qualificado. A resposta é a pena maior é a do homicídio qualificado, tá bom? Porque, olha só, resulta morte é 8 a 16. Tortura que resulta morte, 8 a 16 anos. Tá? Já o homicídio por meio da tortura, vamos ver aqui qual que é a pena dele. Você vai ver que a pena do homicídio em razão da tortura, ela é bem maior, tá? Aqui, ó. Ó, homicídio simples, matar alguém, né? Cadê a tortura aqui? Tortura, ó. Mediante tortura. A pena é de 12 a 30 anos, tá? Então, a diferença aqui, ó, 8 a 16 anos é homicídio qualificado por tortura. 12 a 20, 12 a 30, né? 12 a 30, 12 a 30 anos, ok? Então, por quê? Porque a tortura que resulta morte é crime préter doloso, tá? Crime préter doloso, com dolo na tortura e culpa na morte. E aqui é um crime doloso, só isso. Então, a diferença é essa, doloso. Porque se o cara quiser matar torturando, aí já não é esse crime aqui de tortura, beleza? A gente fica, então, por aqui nessa parte, que aí vai faltar as causas de aumento, tá? E esses detalhes aqui. Aí na próxima eu vou explicar a diferença entre causa de aumento e qualificadora, tá? Porque nós vimos até agora a qualificadora e isso aqui são as causas de aumento. Aí a gente faz amanhã mesmo, né? Para a gente finalizar isso, à noite a gente complementa isso rapidinho, tá bom, gente? Então, basicamente a ideia é essa aí. Alex, um abraço aí. Edinaldo respondeu aí a questão, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês aí por terem participado aí conosco, né? E a gente vai avançando aí.
E eu vou depois ver se eu disponibilizo aí esse PDF aí, esse Word, né, para vocês poderem ter acesso e fazer um estudo por ele, tá bom? E quem for da Polícia Penal só precisa estudar aí só as partes que forem mais básicas mesmo, não precisa aprofundar tanto. Mas eu fiz já uma coisa completa para não ter que fazer duas vezes, que eu vou botar lá no meu YouTube, eu vou amanhã carregar e botar no YouTube, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí para todo mundo aí. Fabiano, Fabi, Thaís, Marcos. Até mais aí, pessoal.